Muito bem, nós estamos então chegando para mais um dos nossos encontros, né? E na pauta os nossos assuntos dos Yoga Sutras de Patanjali. Hoje nós estamos indo para o fechamento, né, desta etapa no qual compreendem, né, a extensão de sutras do 9 ao número 12. Então nós estamos hoje fazendo um fechamento, trazendo já um ponto de assunto entre, né, Nirodha Parinama, Samadhi Parinama, e hoje nós vamos ver então agora Ekagrata Parinama, né? Eu estava fazendo, a gente sempre faz uma contínua leitura, um pré-análise, né? E eu digo que hoje o tema, né, a orientação, a compreensão do Sutra é muito tranquila, muito fácil, até porque nós já estivemos mergulhando nesse assunto, já estivemos debatendo esse assunto, mas claro que agora nós vamos estar falando relacionadamente a ele. Nós já falamos dentro dos outros sutras, já falamos dentro do 9º sutra, do 11º sutra, já citamos algo, né, sobre isso, e também nós vamos ter uma profundidade um pouco maior dentro do 12º sutra relacionado a este assunto. Claro que é muito interessante que nós antes de nós entrarmos, né, no assunto, a gente comece a analisar um pouco mais sobre as discussões filosóficas que envolvem, né, Ekagrata Parinama. Em que sentido? Ekagrata Parinama, ou Parinama, né, fala do momento da repetição, né, da imagem que fica em repetição, no looping dentro da mente, em período do Samadhi, né? Quando ela começa a fazer a repetência, né? Ou seja, ela se instala, mas nós sabemos que a matéria é descontínua, assim como tudo é descontinuado, né, nesse universo. O próprio universo acende e apaga, repetidas vezes, né? Uma velocidade muito dinâmica, muito rápida, muito veloz, que nós não percebemos. Assim como também a energia elétrica, né, ao chegar num filamento de uma lâmpada, também não é algo contínuo, né? É algo descontinuado a uma velocidade absurdamente rápida. Há exemplo também da luz da vela, né, a luz do sol. É muito interessante nós falarmos sobre a luz, porque a gente vê que, olhando, né, a luz, né, continuamente e de um único facho, né, parece que ela sai, né, do sol e vem em direção à Terra. Mas na verdade são de descontinuadas porções, e dentro das descontinuadas porções ainda há fragmentações, né, partículas, componentes, no qual recebem-se os nomes de fótons, né? Mas é tamanha a velocidade, né? Tamanha velocidade, é muito rápida, além de velocidade, é muito rápida também, né? É muito quantidade, né, muito grande, e isso vem fazer com que pareça que é uniforme, né? Parece que é algo uniforme, algo contínuo, algo encorpado, presente, né? Algo que não tem descontinuidade, né? Só que nós estamos falando agora da lâmpada, nós estamos falando da luz, né? Algo que é um pouco mais fácil de compreensão, porque agora nós temos, né? Nós temos teorias, nós temos embasamentos científicos que vêm corroborar com esses assuntos. Nós podemos aqui fazer uma citação a Einstein, né, nesse exato momento. Mas nós temos que entender que a filosofia do yoga, ela foi escrita praticamente há 5.000 anos antes de Cristo. E há 5.000 anos antes de Cristo, o grandioso mestre Patanjali já tinha esse entendimento. Já sabia
né, através da sua luminosidade espiritual, através das suas experienciações dentro do mundo do yoga, já sabia que era descontinuado, né, todo o universo, né, que há um acender e um apagar, um acender e um apagar. Então nós paramos para analisar como a filosofia do yoga ela é completa e as realizações para o praticante elas são de modo infinito em relação às possibilidades e aos poderes que confere ao praticante, né, do yoga. Vir trazer à luz, vir trazer à tona algo que a ciência de hoje delibera, que a ciência de hoje discute, né, que a nossa ciência de hoje já tem, né, como base de suas orientações, suas experienciações. Isto é incrível, né? Isto é, de certa forma, maravilhoso. A ciência por muito tempo caminhou para realmente compreender algo que já era compreendível, né, dentro de um conhecimento milenar, né? Só que nós temos que compreender agora, a nossa missão o de hoje é entender como é que se dá, né, esse looping, né? Eu digo looping no sentido que fica, né, é uma imagem que fica contínua, né, a mesma imagem processando, já fizemos também a mesma exemplificações da câmera do cinema, né, do projetor dentro do cinema, a imagem, já falamos sobre os framings, falamos sobre as fotos sequenciais, já falamos sobre tudo isso, né? Já falamos sobre esses períodos, já citamos aqui dentro de outros sutras, né, tudo isso. Isso aqui vai ser falado hoje de novo. Mas nós temos que compreender que existem, né, por assim dizer, camadas dentro de camadas. Nós podemos ver que quando nós estamos observando, vamos colocar uma partícula, um átomo, né, nós temos que ver que nós estamos vendo a expressão material desse átomo. E que apesar de estar repetindo-se, né, ele pisca e apaga, acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga. Mesmo assim nós estamos olhando aqui, né, e que profundamente ainda há outros desdobramentos de camadas. Que há então a sutilização, a espiritualização, que há os desdobramentos que conferem. E que esses desdobramentos, né, nós temos que entender que há uma como é que eu posso tentar explicar? Que há uma similaridade, não seria a palavra adequada, porque na verdade é junto, né? Há um conjunto que quando nós desdobramos na matéria, estamos desdobrando dentro de nós. Inclusive, se nós pegarmos aqui nas leituras, né, do que já viemos estudando até agora, né, já vimos ver do Yoga Sutras, há um relacionamento entre os nomes, né, sobre o desdobramento numa semente de uma matéria, né, exemplo, Vitarka, Vikara, Ananda, Asmitã, é tudo desdobramentos, né, desdobramentos internos, mas que vão desdobrando-se também dentro da própria matéria e vai ganhando, né, a matéria vai ganhando também nomes, né, vão ganhando nomes dentro de tudo isso. É muito saliente, é muito visível de enxergar, de entender, melhor dizendo, que um grandioso mestre, ao fazer esses desdobramentos, ele consegue a separatividade dos elementos, a compreensão dos elementos, vê, né, a compreensão, compreende o terra, fogo, ar, éter, né? Ele compreende esses elementos, consegue entender como é que começa a ver esse multicasamento, né? Nós sabemos que são 7 elementos, né? 7 elementos ou elementais, né? Que existem, 2 estão totalmente ocultos ao ser humano. Nós estamos ainda manifestando, né, uma certa carga de conhecimento da expressão do quinto, que nos conferem um crescimento muito grande, né? Mas só falando para vocês que tem ainda uma espiritualidade, né? Tem ainda, além do plano, além da linha física, tem desdobramentos de uma semente para o plano de trás, né?
Então nós começamos a fazer, né, essa conjecturação, essa observação, e começamos também a ver que em determinado período também, para que nós possamos existir, nós temos de não existir. Olha que coisa curiosa isso, né? Então a gente começa a ver que existem períodos, tudo existe, faz parte, né, de um período. Então a gente olha que esse átomo acende, apaga, um período, né? Assim, o universo acende, apaga, um período. As galáxias acendem e apagam, um período. Tudo vem um período, né? O dia e noite é um período, o mês é um período, o ano é um período, o dormir e o acordar é um período, um minuto é um período. A gente vê que tudo está relacionado. Então, se nós pegarmos hoje um exemplo, uma medição de uma carga do tempo, uma medição de um algo, se nós irmos fracionando, nós vamos chegar a essa fração, acender e apagar. Dá para nós fazer uma associação desse jeito, né? Se nós pegarmos todo o infinito do universo, a experiência do infinito do universo, e viemos fragmentando, vamos chegar no acender e o apagar, né? É a base constituinte para a correlação de nós entendermos que existem períodos, fragmentos, né? Períodos tão pequenos que nós não consigamos ter a imaginação, e períodos tão largos que também nós não temos a imaginação, como compreendê-los, mensurá-los, medi-los. A exemplo, né? Há um período de 20 e poucos mil anos, 26 mil ou 28 mil anos, que o Sol leva, né, como período para dar a volta ao entorno da própria galáxia, do próprio sistema solar, a própria galáxia no qual nós habitamos, né? A nossa Via Láctea. Então nós podemos ver 28 mil anos para dar uma volta ao entorno. Então a gente vê que o próprio Sol, né, tem um período, tem o seu período. 26, se eu não me engano é 26.800 ou 28.600, né, anos. Quantas reencarnações, quantas encarnações para poder fazer um dia solar, né, um dia de Sol. Evidentemente que nesse grandioso período, nessa grandiosa janela, muitas coisas ocorrem, uma grande evolução é processada dentro de um sistema, né? Através de tudo que o sistema agrega. Nós temos que ver que nós somos apenas, né, formas que estamos buscando a compreensão, extratoras do conhecimento, mas esse conhecimento existe, está aqui, está pulsante dentro desse sistema, né, vamos dizer assim, desse átomo fechado, dessa bolha que é o próprio universo, dessa bolha que é o sistema solar, né, com o núcleo, o Sol, né, um núcleo. Nós podemos dizer que os planetas seriam, né, os elétrons girando ao entorno desse núcleo, com muita velocidade, né, com muita produtividade, uma inteligência muito grandiosa, uma força, um saber. E a gente vê que o nosso Ishvara Pranidhana está processando um vórtice, né, de entendimento muito grande. E abriga-nos ainda, né, para que nós possamos ter as nossas experiências e a nossa evolução. Então a gente vê que existe também um período. E é um período que, vamos dizer assim, fatiado, mostra outros micros períodos. Então nós começamos a ver que tudo é relacionado a períodos, né? A vida é um período. Existe multiplicidade de períodos, né? Muitos períodos. E os períodos, quando nós conseguimos, quando a gente consegue concluir Samadhi, então começa assim a partir do momento do encorpamento de chegar em Samadhi, estabelecer Samadhi, viver Samadhi dentro de nós, começa um período que a gente começa a entrar em um estado de Nirodha mais encorpado, Nirodha Parinama, e nós começamos a ver que a imagem acende e apaga, acende e apaga. Eu gosto de utilizar loopings, né? Não, na verdade, quando a gente fala loopings, nós temos que entender que não é duas imagens, né? Como aqui estou mostrando esse exemplo, não é uma imagem aqui, né? Mas é como se fosse framings passando, fotos passando, é a mesma imagem repetindo-se
continuamente. E isso começa a encorpar. E a consciência por parte do praticante, né, do praticante começa a voltar-se para esta lacuna, esse período que está entre o acender e o apagar, o aparecer e o sumir. A imagem que encontra-se num looping, volta, termina, volta, termina, volta, termina, volta. E a partir do momento que ele começa a concentrar-se neste período do silêncio que há, né? Não podemos dizer vazio, porque existe uma outra camada que se desdobra depois, né? É difícil se dizer vazio agora. Falar vazio nesse exato momento não há mais sentido, né? Porque a gente vê que aqui existe a camada, né? Aqui assim, entre esse período aqui, ó, atrás existe o desdobramento e existe a outra camada da mesma semente. E assim sucessivamente até o plano átmico. E esse centro aqui, esse núcleo, é o ponto Laya, é o ponto zero que nos faz a ligação. Até plano átmico, né? Que se instala desse ponto, vai ter lá atrás. A gente vai ver isso agora na leitura de agora. Mas o objetivo a partir desse momento é instalando-se então, né? Ekagrata Parinama é quando atingimos essa etapa. A gente consegue visualizar. A gente consegue ver no sentido de não com os olhos humanos, mas a janela da 20, né, com esse pratyaya, esse conteúdo dentro de Chitta, começa a perceber tudo isso. E começa então um período que nós temos que colocarmos através de uma força de vontade a consciência nesse entremeio e fazer com que esse espaçamento, que é tão pequeno, comece a agigantar-se o seu período. Começa a haver um agigantamento, né? Ser mais douradouro, mais encorpado, mais presente, em um determinado momento conseguir fazer com que ele se estabeleça e manter a consciência nesse período. Entra-se, né, um período assim, vamos dizer, muito crítico, um estado, de certa forma, crítico, né, porque é um momento de transformação, não é mudança de estado, é um período de que há uma transformação, nós estamos transformando, porque a primeira luta qual que é? A primeira luta é para se estabelecer a semente dentro de Chitta, com que ela encorpe, tome posições, que não haja distrações, Samadhi Parinama, né? Que ela fique presente, somente ela, sem interrupções nenhuma, né? A segunda então é começar a estabelecer Nirodha nessa imagem e fazer com que o estado, né? Fazer com que o estado de Ekagrata Parinama se estabeleça também. Então olha a luta que nós temos, né? É uma luta descomunal, é um período, acredito eu, de extrema transformações. São transformações operadas unicamente por uma força chamada vontade, mas que, se você analisar, né, nós refletirmos que, vamos ter vontade, agora vai, é distração. Então nós tentamos imaginar assim, como é uma ebulição, né? Como que se dá esse modus operandi, como que se dá esse período, como esse período é... Eu estou quase conseguindo encontrar a palavra, né? Mas como esse período é um período de extrema vibração, é um período singular, né? Ímpar, aonde está, né, um entrecadeamento de uma potência muito forte presente. Potências, né, estão agindo, potências estão atuando e trabalhando no campo de Chitta, né? E quem é que está guiando todo o processo nesse exato momento? Ele está na mão do eu superior, né? O eu superior começa a nos guiar.
Tanto que aqui diz um momento, já fizemos a leitura, que diz que nós temos que ter a biasa é o esforço, né? E nós temos que ter, além de abhyasa, que é o próprio esforço, né? Para que nós possamos fazer esse mergulho, nós temos que ter vairagya, compreensão, conhecimento, autoentrega, uma autoentrega muito forte, muito violenta, abandono-se de si mesmo. É um período de um teste muito forte, né? Porque entrar no vazio, entrar nessa situação, é como se fosse, né? Permitir-se, eu vou usar o termo que eu compreendo, não sei se é realmente isso, permitir-se que parece que se morra, né? Você está se auto-entregando. Vai, deixa que vá. Suma agora, vá. Né? Vamos dizer assim, estou renunciando-me. Na verdade não é isso, né? A gente cai em um outro plano, outro plano surge, aparece, que é o desdobramento seguinte, né? do elemento. Depois desse período crítico, vamos dizer assim, não crítico, né? Mas um período onde que está, né, as coisas muito rápidas, muito dinâmicas, mas que estão paralisando, estão suavizando-se. É como se fosse uma mudança de um estado de matéria, né? Uma mudança de um estado de matéria, no qual está saindo do estado energético, indo para o estado sólido, né? Ou saindo do estado energético e vindo para o estado líquido. Né? É um momento assim de... Não é um colapso, mas é um momento onde que está envolvida uma transformação. É transformação que está saindo de uma força entrando para outra força. Sai de um ponto para atuar em um outro ponto, né? Então, assim, é dinâmico, é um estado de muita evolução. Inclusive o próprio adepto, o próprio yogi, ele está também num período de muita evolução. Ele está num período de uma renúncia muito grande. Ele está num período, né, em que todo o seu corpo está afinado para isso. Todos os seus corpos, né, estão ajustados para esse ponto. Há um equilíbrio muito grande, há uma paz interior muito grande, há uma resolução muito grande, muito forte para que se estabeleça esse período, né? Para que se estabeleça toda essa posição dentro do yogi. E o que ele não lhe permite? O que ele dificulta? Quais são os agentes dificultadores de decorrer esse processo? É os vasanas e os samskaras. Por que já não vai por si só? Vasanas e samskaras. Nós podemos ver que nos modos mais grotescos, né, nossos medos, angústias, nossas inseguranças, né, nossos temores, nossos conceitos, preconceitos, tudo isso, né, que constitui essa personalidade desse eu inferior, tudo isso teremos de desconfrontar, abandonar, e nós queremos, através do desapego, através do amor, através da bondade, fundir-se ao Pai. É um momento assim que exige todos esses constituintes envolvidos, é um momento que exige todo um pró-dinamismo em prol, né, da manifestação maior da espiritualidade, do querer fundir-se a Deus, estar com Deus, né, de querer, né, a exemplo da semente, né, querer ser a semente, querer estar dentro da semente, fundir-se a semente, entrar lá dentro. Né, é um momento assim que, por assim dizer, renegamos a nós mesmos para ser aquela semente, manifestar dentro da semente, ver a potência que há lá dentro, ver o que ela guarda de potencialidade, de energia, de tudo isso, né? É uma entrega muito grande, é uma entrega muito poderosa. Né? Podemos dizer de um modo tosco de se falar, uma entrega que talvez Deus faz por todo o seu universo, né? Uma potência assim que se entrega muito grande, tá? Então daí começa o quê? Começa esse período, né? E esse período aqui que nós vamos estar vendo hoje é Kagrata Parinama, é quando essa imagem começa. Nós começamos a perceber que há essa imagem
apagando e aparecendo repetidas as vezes, em Chitta. Nirodha Parinama é o espaço, né? Samadhi Parinama é a imagem, né? Somente elas e as distrações. Nós já vimos nós já vimos no sutra anterior agora. E a Kagrata Parinama é este momento em que esse objeto, essa semente, né, some e aparece, some e aparece, some e aparece, tá? E nós vamos agora estar mergulhando um pouco mais nessa discussão, nós vamos aproveitar agora essa oportunidade e vamos estar mergulhando sobre tudo isso, né? O que é importante dizer, mas isso aqui já é assunto do Sutra de número 13, que vai nos incorporar de tudo isso. Compreendendo esse modus operandi, nós vamos compreender o modus operandi das camadas sequenciais, né? É o mesmo operandi. Nós vamos fortalecer a semente e depois fazer o abandono da semente. Aí, abandonando a semente, vamos emergir no plano seguinte. E assim sucessivamente. Tá? Incorporando a semente, utilizando-se da semente, buscando a semente, incorporando a semente, abandonando a semente, partindo para o plano seguinte, superior, né? É muito interessante esse ponto, né? Que nós imaginamos, nós, aprendizes, adeptos, que se nós estamos ainda nós estamos tentando chegar a Samadhi, que dirá transpassar camadas em Samadhi, né? Desdobrar camadas em Samadhi. É um momento muito especial na vida de qualquer yogi, que muito lutou para buscar até ali, muita força de vontade empregou, muito desapego, amor e todas as propriedades que ali estão. Verdadeiro mestre, né? Um verdadeiro mestre a se seguir. Nesse exato momento, então, eu quero convidar todos, né, para que nós vamos a um período de leitura. Quero convidar vocês para que nós possamos, então, fazer, né, o nosso período de leitura dentro do 12º Sutra, da terceira sessão, para nós nos apropriarmos um pouco mais, então, do que aqui nós estamos falando, trazendo os conceitos do que Taimini quer nos expor sobre tudo isso. A leitura é tecnicamente pequena, né? É uma folha de rosto, com um parágrafo a mais, é muito tranquila, né, de se fazer a compreensão dela. E eu faço o convite, então, para a partir de agora nós irmos juntos e fazendo essa leitura, Aqui fala a citação de alguns sutras, que nos remete a nos transportarmos para alguns sutras dentro do livro. E à medida que nós vamos, né, lendo, a gente vai tentar fazer o caminho, tentar fazer uma busca sobre tudo isso, para que nós possamos trazer mais claridade ao entendimento, mais compreensão a esse entendimento. Então vamos lá. Seção de número 3, Sutra de número 12, que diz assim: assim também, a condição da mente em que o objeto, na mente, né, que desaparece, é sempre exatamente similar ao objeto que surge no momento seguinte, é denominada Ekagrata Parinama. A condição da mente que o objeto que desaparece é exatamente similar ao objeto que surge é denominada Ekagrata Parinama. Faz sentido, né? Agora faz sentido. A característica de Ekagrata Parinama, que, como vimos, é a consumação de Samadhi Parinama, é que exatamente o mesmo pratyaya surge repetidas vezes no campo da consciência e produz a impressão de um único pratyaya. Ok? Fixo e imutável.
ocupa o tempo. A sucessão de imagens exatamente similares em um pratyaya aparentemente estacionário deve-se intermitentemente do universo manifestado. Assunto explicado de forma sucinta na quarta seção do número 33. Todo o universo aparece e desaparece alternadamente, mas o intervalo denominado Ksana é tão pequeno que o fenômeno parece ser contínuo. Uma lâmpada elétrica de corrente alternada emite uma luz contínua, mas sabe-se que a luz é descontínua e que os períodos de iluminação seguem-se de modo alternado períodos de escuridão em intervalos mínimos. Não é somente em Samadhi que tal descontinuidade entra na percepção de pratyaya. Ele está presente em todas as percepções e em todos os pensamentos, veja só, desde o plano da mente inferior até o plano átmico. Onde quer que haja manifestação, terá de haver descontinuidade ou sucessão, denominado krama, tá? Assunto que também vai ser abordado na seção de número 3 do Sutra de número 15, nós já estamos chegando lá, e também na seção de número 4, no Sutra de número 33. Tá? O que me chamou a atenção aqui, que é o que acho que é interessante falar, que mesmo, né, talvez não tenha citado, apenas me veio agora à mente de citar, né? E mesmo que nós não estamos percebendo esse fenômeno, nós não estamos vendo, está acontecendo aqui. Está acontecendo até com essa imagem. Está acontecendo, né? Mesmo que nós não temos a percepção. Ele está intrínseco, ele existe. Ah, mas eu não percebo, então ele não está existindo. Não, ele está acontecendo. Só que nós não estamos percebendo. Né? Pela agitação que produz em Chitta. Ele está acontecendo. Até mesmo se muitas vezes nós ficamos olhando, né? Até ficou redundante. Até mesmo se nós ficarmos olhando para uma imagem estática, a gente percebe que nossos olhos até mesmo tem período parece que ele apaga e acende, né? Tem olhos que dá um embaralhamento e tal. Então a gente percebe que há intervalos. Eu quero fazer um convite para nós irmos a esse sutra da sessão de número 4, o 33º sutra, a título de dar uma espiada nele. E ele diz assim, krama é o processo correspondente aos momentos em sucessão que se torna compreensível ao final das transformações dos gunas. Então esse estágio, pelo que nós podemos ver, né, de krama, ele chegará a um período que terá o seu fim. A partir do momento dos mergulhos mais profundos e do mergulho no último plano, a descontinuidade terá de chegar ao seu fim, né? E aqui ele traz uma discussão dizendo que esse é um sutra importante, né? Traz orientações à manifestação do tempo. Aqui fala que é uma teoria que ocuparia um volume inteiro para se discutir, mas aqui ele traz todo um monte de orientações, de palavras, mostra como é que atinge-se o olho humano, atinge como é que o olho humano vê, né? Traz toda uma orientação. Não assustamos-nos nesse exato momento. Né? Nós vamos ter todo momento para entrar nessas deliberações filosóficas quando lá chegamos. Já a terceira sessão, que é o Sutra de número 15, está bem perto aqui da gente aqui, né? Nós já vamos estar chegando lá. Ele encontra-se aqui, diz assim, a causa da diferença na transformação é a diferença no processo subjacente. A palavra krama expressa quase exatamente a ideia por trás de uma lei da natureza. Uma lei nada mais é que uma certa e invariável ordem
e maneira com que as coisas acontecem sob um domínio de circunstâncias. Esta é a ideia essencial por trás da palavra krama, operando no campo dos fenômenos naturais. Segundo o Sutra, todos os fenômenos causados pela ação das forças naturais ou pela vontade do yoga decorrem do aparecimento e desaparecimento das respectivas propriedades em Paktri. Este sutra enfatiza que as mudanças não ocorrem de maneira casual, mas conforme leis naturais exatas e definidas, que determinam com precisão matemática e numérica a ordem das mudanças. Eu vou dar uma segurada aqui, só quis trazer esse ponto, né, até porque o tema nós vamos estar chegando lá. Mas isso aqui vem revelar, né, o surgir e o aparecer vem revelar para nós que, né, é uma lei da natureza, nós já temos acesso a uma das leis, e que as propriedades, olha que coisa mais linda, né, de tentar aqui criar um conceito imaginativo, que as propriedades intrínsecas nesse período mostram também, né, faz com que se revele-se as leis de todo, né, de toda aquela camada da semente, todos os modos operantes, todos os processos. Olha, é um mergulho, né, do qual a mente, a fusão, ela passa, ela transpassa e ela traz todo o conhecimento de todos os processos dos gunas que ali estão, né. Então, quando você faz o mergulho no plano seguinte, todo o conhecimento que é oferecido nesse plano anterior já é de conhecimento, né? Você já consegue captar, você já tem retido dentro de si. Observa que nós não estamos falando em apenas passar um nível. Nós estamos falando em que tudo que aquele nível possa oferecer já está dentro de você. Tudo, a inteligência que está ali, né, para que serve, para que faz, as camadas que aqui, né, todo o modo, todo o poder, a energia, tudo já está aqui. E a partir desse momento ele capacita, ele faculta a ter todas essas energias em suas mãos, porque revela seu entendimento de operacionalizar. É incrível, né? Veja só que coisa incrível isso. Mas isso aqui é assunto para nós chegarmos mais lá na frente, né? Mais lá na frente. Mas é interessante trazer esse ponto de vista para nós tentarmos ver o palpar, né, o que está envolvido também nesse processo. O conhecimento, né? O conhecimento está ali, revela-se, desnuda-se. É uma fusão muito poderosa, né? Vamos seguir com o tema, então, que nós estamos vendo hoje, que é Ekagrata Parinama. Tá? A projeção de uma cena cinematográfica sobre uma tela serve para ilustrar, até certo ponto, a diferença entre os três parinamas: Samadhi Parinama, Nirodha Parinama e Ekagrata Parinama. Por uma sucessão de imagens dissimilares iniciando sobre a tela e intervalos inferiores a 1/10 de segundo, isso produz uma ilusão de continuidade, embora, na verdade, haja descontinuidade na projeção. Ponto. Percebe que aqui fala imagens dissimilares. É que a imagem apresenta um movimento, então não é uma igual a outra, né? Exemplo, né? Elas não são imagens iguais, estão vendo? Né? Ela tem uma imagem que mostra assim, uma hora está assim, tal, não. Então elas não são similares. Aí nós estamos falando de imagens similares. Né? Imagem que, exemplo, estou aqui parado, fica a mesma coisa. Né? Temos que entender esse ponto também. Claro que é só para dar um mergulho mais profundo, né? Porque intrinsecamente a gente compreende isso. Nós conseguimos ver, só que precisamos, às vezes, falar isso para não deixar dizer que não foi dito. Ou para que possamos tirar, então, né, podar essas arestas. Ou, se caso faltou salientar, foi salientado.
Se todos os quadros no rolo do filme forem exatamente similares, uma imagem estacionária e imutável aparecerá na tela. Foi o que nós acabamos de dizer. Mas sabemos que a aparência estacionária e imutável de tal imagem é uma ilusão perfeita. O que vemos como imagem imutável compõe-se de número de imagens similares, chamado túlia, em uma sucessão tão rápida que se tornam indistinguíveis. Se reproduzirmos a velocidade de projeção suficientemente, a ilusão desaparece e poderemos ver imagens similares sucedendo, uma após a outra em intervalos regulares. Da mesma maneira, o pratyaya de Ekagrata-Parinama, o conteúdo, permanece aparentemente o mesmo, quando de fato ele é composto por uma série de pratyayas similares, tulya, que se sucedem uns aos outros em uma velocidade inconcebivelmente alta. Posto ser o fenômeno dinâmico, não estático, ele se denomina parinama, transformação, e não asvata, estado. Como esse processo está aqui, gente, ele está acontecendo aqui, ele está ocorrendo aqui nessas imagens, está ocorrendo nesse plano que parece que aqui atrás está estático. Ele acontece assim, Se eu estou aqui parado, eu estou aqui apagando e acendendo rapidamente, não pelas imagens da tela, mas pelos elementos que se apagam e se acendem rapidamente. Nossa, que incrível isso. E nós vamos estar entendendo nas próximas leituras por que apaga e acende, Por que tem que ser assim o universo. E isso faz com que nós vivamos então nessa ilusão. A gente não percebe isso, Os sentidos não percebem isso. E mais uma, gente, não há isso só na visão, O som é assim, a imagem é assim, a olfação, tudo, É o todo, não é só a visão. Na tela que aparece, É no todo. O som é descontinuado, a olfação é descontinuado, as percepções são sólidas, tudo o universo, todo o universo. O pensamento, aqui está dizendo que o pensamento é descontinuado. E é fácil de ver, A gente pensa, não pensa. Pensa numa coisa, pensa na outra. Há descontinuação, macros descontinuações, tem que haver micro descontinuações. Tem que se haver isso, Então é o todo, em tudo, Então, ou seja, nós estamos aqui apagando e acendendo rapidamente, assim como a batida do coração, O coração bate, recolhe, bate, recolhe. Você sabe que tudo isso é períodos, Então é uma grande manifestação e é um grande clareação e um grande apagão. Agora você observa que nós estamos de um lado, nós estamos no lado da ilusão. Mas nós podemos passar para o outro lado. Se nós estamos do lado de cá, nós podemos passar para o lado de lá. Porque a gente está num estado, a gente está num estado, basta nós transformarmos-nos para o outro estado. É isso que permite nós chegarmos lá, É o estar aqui, nesse estado. É incrível de ver que quando nós olhamos um céu azul, e parar para imaginar que ele está ali, ele sumindo e aparecendo, sumindo e aparecendo. É incrível de ver que a materialidade, a matéria que a gente julga ser tão palpável, é outra ilusão, porque na verdade só sinto, porque os órgãos sensoriais me trazem essa ilusão, Colocam dentro de mim, formatam-me que na verdade eu estou aqui, que na verdade esse corpo está pegando isso. Agregado de porções de moléculas e tudo mais, Olha tudo isso. Então nós vivemos dentro dessa ilusão
pelos sentidos, as que fazem as leituras desse mundo ilusório, as leituras da própria mente, que transformam as leituras em uma imagem, em sons, e nós formatamos esse mundo ilusório. Mas que a partir do momento que nós começamos a diluirmos-nos em Chitar, nós vamos clareando ou clarificando o próprio mundo ilusório. E vamos mergulhando nas verdades, nos conhecimentos que estão ocultos e escondidos dentro desse próprio mundo ilusório. Vamos depurando-nos os nossos sentidos, vai nos revelando as verdades que estão intrínsecas. Vamos saindo das mentiras, vamos saindo das inverdades, vamos saindo da falsidade e mergulhando cada vez mais na verdade. Vamos nos depurando nossos erros, nossos fragmentos dentro de nós, e assim nós vamos adentrando firmemente, rasgando o véu da ignorância e rasgando o véu das ilusões. E vamos atingindo cada vez mais condições profundas de interrelacionamento com o Ishvara Pranidhana, com Deus. E isso vai nos deixando mais amorosos, mais gentis, mais suavizados. E isso vai nos sendo duas mãos, duas vias que vão nos puxando cada vez mais para esses pontos que nós queremos buscar. É incrível isso, né? Vamos continuar aqui a leitura. Falta 2 parágrafos apenas, está bem concluso, já estamos bem adiantados conforme o texto. Né? Aqui diz assim, ó, ora, supondo-se que mesmo esse quadro que produz essa imagem imutável na tela seja removido e cada porção do filme correspondente a um único quadro seja totalmente transparente. É óbvio que na tela aparecerá uma iluminação uniforme. No caso, não se aplica a analogia, porque o abandono ou a supressão do pratyaya de ekagrata parinama por meio de nirodha não produz a iluminação da realidade, mas a consciência do próximo plano mais sutil, até que o ciclo dos 3 parinamas precisa ser repetido nesse plano para possibilitar a consciência passar mais uma vez para o próximo plano mais sutil. Somente quando o pratyaya do último plano átmico é abandonado ou suprimido, surge a iluminação da realidade, ou a consciência do Purusha. Ponto. Nós temos que entender que na tela do cinema, entre os fotogramas, né, existe atrás uma luz. Entre os framing, né, entre as imagens, existe uma luz. E aqui existe eu esqueci o nome, não é o decodificador, é o obturador. Quando vai mudar a imagem de um para outro, o obturador fecha, e quando passa a outra imagem ele abre. Aí a luz incide aqui atrás, bate no fotograma, o fotograma é cheio de descolorações, né? E lá projeta-se do outro lado, lá na tela, longe, né? Na tela, como a imagem, né? Aqui está demonstrando para nós que está iluminado, né? Há uma luz. Que se caso o obturador fica aberto e para o rolo do filme, fica só a luz branca lá na tela do cinema, né? Essa é a definição dessa luz que aqui fala, né? Que aqui quer dizer essa luz. Podemos dizer que é a luz que compõe toda a realidade. Podemos dizer que é Deus, podemos dizer que é tudo que está atrás, né? Mas o que aqui quer nos mostrar? O que eu quero destacar para vocês? Não há propriamente, né, nós não vimos propriamente nos espaçamentos uma luz, né? Por que eles falam nuvem, vazio? Porque é algo distorcido, embaralhado, de uma cor até certamente escura, para representar um vazio, não é branco. Não é branco. Né?
Mas não tenha dúvida que quanto mais mergulharmos, mais atingirmos, né, esse branco, que é onde que tem todas as coisas, tem essa perfeição, onde tem essa luminosidade de Deus. E aqui diz, né, acabou de afirmar o que o sutra anterior vai fazer, que todos os processos dos ciclos de parinamas têm de ser repetido plano a plano para possibilitar a consciência passar para o próximo plano mais sutil. Somente quando o pratyaya do último plano átmico, é abandonado ou suprimido, surge a iluminação da realidade ou consciência do Purusha. Falta um parágrafo apenas, mas eu quero mostrar a vocês uma imagem. Aqui vai mostrar os planos, tá? Ó, corpo mental inferior, corpo causal, veículo búdico e veículo átmico, antes ao período do Samadhi sem semente, né? Os desdobramentos ali de Dharma, Mega e Samadhi. Olha, observe aí, só porque vai demorar a enquadrar. Pronto, olha. Olha, esses círculos aqui nessa linha aqui, ó, para baixo, é os processos. É o mesmo processo repetindo e as camadas que se entra, se mergulha e o que ali ocorre. Então já é um assunto que nós, por assim dizer, já debatemos, né? É um assunto que nós já tivemos um mergulho muito profundo nele. Deixa eu só me organizar aqui. Vamos para o último parágrafo. A razão para o surgimento de um pratyaya no plano mais sutil, quando a semente presente em Ekagrata Parinama é suprimida, o looping está acontecendo e nós estamos suprimindo ela para fazer aumentar aqueles períodos, né? Tem de ser buscada na natureza do complexo mecanismo, através do qual a consciência funciona nos diferentes planos, bem como na natureza dos samskaras, que prendem a consciência em seus veículos. Olha que interessante isso. Teoricamente, o Nirodha, que vem depois do estado de Ekagrata, deveria conduzir ao contato direto com a realidade. Mas isso não acontece. Como esta questão já foi tratada em outro lugar, no Sutra de número 1.18 da primeira sessão, não é necessário analisá-la aqui. Aquilo quer nos dizer o seguinte aqui, ó. É bem tranquilo de analisar isso, temos tempo ainda, né? Percebe que quando nós estamos estabelecendo Nirodha, há uma força, há uma força que nós estamos colocando. Mas por que nós estamos colocando uma força? Porque do outro lado, o que nós estamos forçando, há também uma força de resistência, né? Uma força de duelo. O que significa aqui? Ó? Quando eu estou fazendo força para levantar esse objeto, o que está acontecendo? Claro, nós entendemos aqui nas nossas leis que o objeto é pesado, mas na realidade eu estou estabelecendo força para superar a força do empuxo para baixo. Quando a minha força, nesse caso, é maior que a força do empuxo para baixo, eu venço o obstáculo e trago o objeto. Perfeito? Conseguiu captar a analogia? Aqui está dizendo que quando eu estou estabelecendo a força para Nirodha, temos que entender que a contrapartida é uma força de empuxo do próprio objeto, né? E aqui vai um pouco mais longe. Aqui diz assim, ó, que isso é semelhante a entender as forças do samskara, que não nos permite dar o mergulho direto. Porque é uma força que não permite-nos, né, pelos nossos próprios samskaras, dentro de nós, impressões, que não nos permite dar o mergulho direto. Por quê? Porque elas estabeleçam uma força de barreira. E nós temos que ir gradativamente ampliando nossas forças para suprir a força das barreiras de samskara. Faça uma reflexão mental sobre isso, uma meditação reflexiva, você vai entender. E aqui diz que essa questão foi debatida no Sutra da primeira sessão 18. Vamos só voltar até ali, só para não deixar pontos, né, gente? Ele não quis ler lá o 18, ele podia ter listo.
Aqui diz assim, ó, a impressão remanescente que perdura na mente com a supressão de pratyaya após a prática interior é a outra, isto é, a Samprajñata Samadhi. Tá, o que vai acontecer? Para o pessoal poder entender, então. Então, a partir do momento que eu estou ali naquele estado, naquele período, né, que eu consegui fazer essa supressão da mente, há a barreira de samskaras e eu consigo fazer o mergulho no centro laya, né, há um período aqui de entrar e posso voltar, entrar até que se estabeleça. É a Samprajñata Samadhi. Deixa eu voltar ali, né? Nirodha se estabelece depois de Ekagrata Samadhi, tá, gente? Então, com a impressão, estou chegando ao período de estabelecer para a nuvem, né? Aqui diz assim que a impressão remanescente que perdura na mente com a supressão de pratyaya, suprimir. Vai aparecer uma... Após a prática interior, ela é outra. É já o desdobramento. Quando surge a outra, ela vai surgir, né? Vamos dizer, surgir. Não vai estar passando. Vamos fazer uma colocação assim para que haja um entendimento. Não vai estar passando. Ela vai surgir, vir. Uma ideia assim, boba, né? Surgir. Vai estar passando, 1, 2, 3, 4. Depois nós vamos botar ali a consciência e vai surgir ela mesma aqui. É outra. É o desdobramento, né? Faça uma meditação reflexiva que você compreenderá. Nosso tempo por aqui se esgotou. Nós concluímos então, né, o 12º Sutra. Muito proveitosos, né? E com isso também fecha-se essa janela que abre a partir do 9º Sutra e que estende-se até o 12º Sutra. Nosso próximo encontro ele fala assim, ó, desse modo, pelo que foi dito nesses sutras anteriores, 9, 10, 11 e 12, as transformações de propriedades, características e condições nos elementos e nos órgãos dos sentidos também ficam explicadas. Nossa, que assunto, hein? Vamos estar mergulhando para poder fazer um entendimento sobre tudo isso. Aí nos explicar os processos que ocorrem, as manifestações em nós e as manifestações na própria matéria, né? Com os indras, os bhutas, né? Os elementos. Vamos estar entendendo tudo isso. Vamos estar agora fazendo um mergulho também, né? As propriedades, condições dos elementos, dos órgãos, dos sentidos. Olha só que fantástico o assunto que virá aí, né? Que assunto maravilhoso. Nós vamos estar nos encontrando então no nosso próximo encontro e será um prazer estar junto com todos vocês. Namastê. Bhurvesvaha Tetsavitur Veditya Perikotisaya.